Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe no paraíso: comigo estarás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. E as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou. Tudo perde valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o céu não é real.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais uma vez o nosso culto de louvor, de adoração, nosso culto vespertino, nessa noite, primeiro domingo do mês de fevereiro, domingo em que nós celebramos a ceia do Senhor, cercamos a mesa do Senhor para celebrar a ceia do Senhor. Então hoje o nosso culto se reveste de um caráter especial e estaremos nesta noite celebrando a ceia do Senhor com os amados e queridos irmãos que não podem estar presencialmente na nossa igreja. Estamos então aqui de forma online através do nosso canal do YouTube, canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, e estaremos juntos aqui nesse culto de louvor, de adoração, com celebração da ceia do Senhor. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que a graça do Senhor seja derramada de forma abundante sobre a sua vida. Se você ainda não é assinante do nosso canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e participar ativamente das nossas programações e ser ricamente abençoado, abençoada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto. Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, depois da oração nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Oremos então, irmãos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez unidos, reunidos aqui neste canal do YouTube, nesta rede social, mesmo de forma online, através da internet, mas nós, ó Deus, estamos nos unindo nesse momento para, ó Deus, prestar a Ti um culto de louvor e de adoração. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor e nos prepara para celebrarmos a ceia que estaremos realizando daqui a alguns instantes. Fica conosco, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos agora à leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 131. Convido você para estar lendo a palavra de Deus conosco, Salmo de número 131, estaremos colocando na tela para que você possa compartilhar conosco esta leitura, participando ativamente da leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bem, queridos, estamos de volta depois da leitura da palavra do Senhor, agora para esse momento importante do nosso culto, que é o momento de louvor e de adoração. Convido você para estar se unindo a nós nesse momento para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar com alegria, com satisfação, vamos louvar a Deus. Esse é o momento maravilhoso do culto, o momento que nós cantamos, que louvamos, exaltamos o nome do Senhor. Cante conosco em nome de Jesus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo.
cantemos. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, enche os nossos lares, as nossas mentes e os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Mas tua palavra, vida abundante, tua palavra, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar a sua graça não possa deixar. Obrigado, meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, Não há nada, nada melhor. não há nada, nada melhor. Não há nada, Nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de aço soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Cante agora. não há nada, Não há, nada melhor. Não há nada, não há nada melhor. Não há Não há nada, nada, não há nada. nada melhor que meu Deus.
queridos, meus amados, depois desse momento precioso de louvor, de adoração, nós passamos na presença do Senhor, chegamos ao momento de reflexão da palavra, de proclamação da palavra, chegamos ao momento de abrirmos a palavra de Deus e meditarmos nela. Nós queremos convidar você nesta noite para que abra sua Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Na minha Bíblia, o títulozinho tem Jesus acalma a tempestade. Então nós vamos fazer a leitura dessa passagem preciosa do Evangelho segundo escreveu Marcos, uma leitura conhecida, mas traz sempre lições preciosas para a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Palavra do Senhor, graças a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento de ministração desta palavra, de reflexão desta palavra. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos meditar hoje com os irmãos nesse texto muito conhecido da palavra do Senhor, esse momento em que, esse milagre em que Jesus acalma a tempestade, e nós queríamos meditar nesta noite com o seguinte tema nesse texto: tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, queridos e amados irmãos, momentos terríveis. Nós estamos passando em todos os aspectos econômicos, nos aspectos políticos, nos aspectos familiares, morais, nos aspectos até de saúde. Estamos enfrentando a pandemia com mais de um ano que nós estamos enfrentando essa pandemia que tem levado a vida de muitas pessoas, que tem tirado a vida de muitas pessoas, deixado muitas famílias tristes, enlutadas, porque seus entes queridos foram vítimas dessa terrível pandemia que é do coronavírus, do Covid-19. Há agora uma esperança com a vacina que já está começando a ser realizada nas pessoas, principalmente dos grupos de risco. Então nós vivemos tempos tenebrosos, é como se nós estivéssemos passando também por uma tempestade. Assim como os discípulos passaram por essa grande prova, essa grande dificuldade, quando estavam naquele barco com o Senhor Jesus. E diz o texto que o Senhor Jesus incita os seus discípulos e chama os seus discípulos para entrar no barco e passar para o outro lado da margem do mar da Galileia. E seus discípulos entram, alguns barcos vão acompanhando, e eis que se forma um grande temporal terrível. As ondas estão bastante agitadas, o mar está encapelado, as águas estão invadindo o barco está a ponto de ir a pique, mas diz o texto que Jesus estava naquele barco e estava dormindo na popa em um travesseiro, e os discípulos tentaram vencer aquela tempestade sozinhos, mas não conseguindo. Então chamam Jesus, diz: Mestre, acorda, não te dá que morramos, estamos perecendo nessa tempestade. E Jesus se levanta, ele repreende o vento, ele diz: acalma-te, ele diz: emudece.
e o vento e o mar se acalmam. E ele chama os discípulos e diz: por que vocês estão assim? Vocês não tendes fé? E os discípulos, admirados, diziam para os outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Queridos, passamos por muitas tempestades como os discípulos estavam passando naquele momento. E muitas vezes a gente tenta resolver essas tempestades pela qual passamos pelas nossas próprias forças, como os discípulos tentaram fazer, até que perceberam que era inútil todo aquele esforço pessoal deles. Eles precisavam de Jesus, e Jesus estava naquele barco. Eles acordam Jesus, e Jesus então repreende aquele mar, repreende aquele vento, tudo se faz bonança. É preciso ter fé. Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos. Não tendes fé? Não tendes fé ainda? Queridos, é preciso que nesses momentos de muita dificuldade, de tempestade, né, de aflições, de tribulações que vêm assaltar a nossa vida, porque tempestade na Bíblia sempre teve esse significado de dificuldades, né, de sofrimento, de provação, de aflição. Então, quando chegam esses momentos na nossa vida, como estamos vivendo esse momento já há muito tempo, é preciso que nós tenhamos fé e não tenhamos medo. O medo vai nos prejudicar ainda mais na luta contra as dificuldades, ele vai nos paralisar. É por isso que Jesus diz: é preciso que vocês tenham fé e não tenham medo. E aqui nós observamos 3 lições importantes para que nós tenhamos fé e não medo. Então, o que é preciso, o que é necessário para ter fé e não medo nesses momentos de dificuldades que estamos vivendo? O que é preciso ter para que nós possamos ter fé? O que é preciso fazer? O que é preciso observar para que a gente possa ter fé e não medo nesses momentos de grande dificuldade? Com relação ao texto que nós vemos, para ter fé e não medo, é preciso que a gente entenda pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender para ter fé e não medo é que tudo na nossa vida ele tem um propósito, até mesmo as tempestades. Observe o que é que diz o texto aqui no verso de número 35. Diz o texto aqui: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para outro lado. Ou seja, Jesus tinha um propósito, tinha um objetivo. Ele queria chegar no outro lado da margem do Mar da Galileia. Com certeza, pessoas estavam necessitando da ação do Senhor Jesus do outro lado do Mar da Galileia. Então ele tinha esse propósito, tinha esse objetivo. Então, querido, saiba, entenda que tudo tem um propósito na vida, inclusive as dificuldades pelo qual nós passamos. Todo esse sofrimento, toda essa tristeza, essas angústias, dificuldades pelas quais nós passamos, que são também tempestades encapeladas, elas têm um propósito, e o propósito é fortalecer a nossa fé, o propósito é Deus trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter, tirar de nós o medo, colocar força, colocar graça. Nós encontramos na palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e o versículo 28, dizendo o seguinte: a palavra de Deus: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente observa que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus age para o nosso bem, bem daqueles que ele ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus age em todas as coisas. Observe que o texto diz que Deus age em todas as coisas. Romanos 8, versículo 28, inclusive nas tempestades, nas dificuldades, nas intempéries da vida. Deus está trabalhando na nossa vida, Ele tem um objetivo, e é por isso que é preciso ter fé e não ter medo. Existe um objetivo, existe um propósito, Deus está no controle, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, não tenha medo, tenha fé. A segunda coisa que nós precisamos entender para termos fé e não medo é que nós não estamos sozinhos. Diz o texto aqui, a partir do verso de número 37 a 38,
que levantou-se um grande vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Mas diz o texto que Jesus estava nesse barco. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. O que é que nós entendemos, o que é que nós aprendemos aqui? Que nas tempestades, nas dificuldades, nas lutas dessa vida, nós não estamos sós, Jesus está conosco. Jesus está no nosso barco, portanto, nós precisamos ter fé e não medo. A presença de Jesus, meu irmão, estará sempre com você. Tenha essa certeza que você pode estar passando agora por uma maior dificuldade na sua vida, pela maior tristeza, você está passando por angústias terríveis. Saiba de uma coisa, Jesus está ao teu lado. Jesus está com você. Você não está sozinho nessa dificuldade. Jesus está com você. Jesus está ao teu lado, te ajudando para que você saia dessa dificuldade. Capítulo 28 do Evangelho de Mateus, o verso 20, o Senhor Jesus fez uma promessa extraordinária. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, na tempestade da vida, nas dificuldades da vida, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Jesus está ao teu lado. Jesus está no seu barco. Terceira coisa que nós precisamos entender, a primeira é que tudo tem um propósito. Deus está trabalhando com um propósito na nossa vida. E em todas as coisas Deus age para o nosso bem. E Ele utiliza todas as coisas, inclusive as dificuldades e as tempestades. A segunda coisa é que nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco, Ele está com você, meu irmão, Ele está no nosso barco, precisamos ter fé e não medo. E a terceira coisa que precisamos entender é que Jesus sempre tem a palavra final. Que coisa maravilhosa! A palavra final não é de ninguém, a palavra final sempre é de Jesus. A gente observa isso de uma forma extraordinária no verso 39, quando diz que ele se levantou, repreendeu o vento, ou seja, ele repreendeu, ele deu uma palavra ali, repreendendo o vento, e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Que maravilha, meu irmão! A última palavra nas nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família, é sempre a palavra de Jesus. Jesus tem sempre a palavra final. A palavra final de Jesus sempre é uma palavra abençoadora nas nossas vidas. A palavra final de Jesus sempre traz confiança, sempre traz calma à nossa vida, aquieta a nossa alma. Ele repreende as dificuldades, Ele acalma tudo, Ele nos coloca em plena segurança, em um mar calmo, sereno e tranquilo. Precisamos entender isso, meus irmãos, neste momento que estamos vivendo. Precisamos ter fé e não ter medo. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Por quê? Porque você não está sozinho, Jesus está contigo. E em terceiro lugar, porque Jesus tem sempre a palavra final, a última palavra é dele, e ele se levanta, ele estende a sua mão e diz: aquieta-te, acalme-se, e a bonança se faz e a bênção chega na nossa vida. Que maravilha é servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tão gracioso que é o nosso Deus. Que o Senhor esteja lhe abençoando, meu irmão, que o Senhor esteja lhe abençoando, minha irmã, nessa tempestade. Saiba, existe um propósito. Nessa tempestade, saiba, você não está sozinho. Nessa tempestade, saiba, a última palavra é de Jesus. Ele vai aquietar o mar, Ele vai aquietar os problemas, Ele vai resolver as dificuldades e vai trazer completa bonança para a sua vida. Nós cremos nisso, e é porque nós cremos nisso é que nós tenhamos fé e não medo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que nós meditamos na Tua Palavra, porque ela é Espírito e vida e ela fala ao nosso coração. Muito obrigado a Deus, porque ela nos restaura a fé, lança de nós todo medo e nos dá força, intrepidez e ousadia.
Abençoa o teu povo, ó Deus, estende a tua mão e faz com que as tempestades na vida dos meus queridos e amados irmãos estejam sendo acalmadas, que o mar esteja se aquietando e que a completa calmaria e bonança venha na vida do meu irmão e na vida da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos agora ouvir uma música, uma melodia, e depois estaremos de volta para celebrar a ceia do Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início à nossa celebração da ceia do Senhor. Queremos convidar você para estar conosco nesse momento solene, abençoado, precioso, onde nós estaremos ceando e nos alimentando espiritualmente de Cristo, nos apropriando do pão, representando o corpo do Senhor Jesus Cristo, e do vinho, representando o seu sangue derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Portanto, querido, nós queremos convidá-lo
para que com alegria possam estar participando conosco neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nesse exato momento fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe, que Deus possa estar consagrando, separando do uso comum esses elementos para que a gente possa estar participando dessa ceia do Senhor com muita alegria no nosso coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade mais uma vez de estarmos cercando esta mesa, nos alimentando do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomando, ó Deus, o pão representando o teu corpo, o vinho representando o teu sangue, nos alimentando a nossa alma, a nossa vida. Ó Deus, que a tua graça seja poderosa, que nesse momento esses elementos saiam do uso comum e que sejam agora consagrados, dedicados para esse momento especial. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, texto que nós usamos para a celebração da ceia, já consagrado, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto, diz: o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou pão, ele rendeu graças, ele repartiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor tomou o cálice, rendeu graças, repartiu com seus discípulos, dizendo: tomam, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que Deus possa estar nos abençoando nessa celebração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar alguns instantes de oração silenciosa, porque a palavra de Deus, a orientação de Paulo, é que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Vamos então fazer esse exame de consciência. Se nós tivermos feito alguma coisa que desagradou o Senhor, que nós possamos pedir perdão, pedir a sua graça, a sua misericórdia, nos reconciliarmos com o Senhor e assim participar com a consciência tranquila, calmo, sereno e tranquilo, participando da ceia do Senhor. Oremos ao Senhor, oração silenciosa. Maravilhoso Deus, nós mais uma vez vamos ao trono da tua graça te pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que nós fizemos e que arrependidos confessamos diante de ti, que nós possamos agora estar aptos, ó Deus, com a nossa consciência tranquila para participar da ceia do Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos então para a participação da ceia do Senhor, como o apóstolo Paulo nos orientou. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, comei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu corpo. Por semelhante modo, após a ceia, o Senhor tomou o cálice e rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o fruto da videira. E repartiu com os discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, isto é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomai, bebei dele todos, diz o Senhor, isto é o meu sangue. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome.
Nós te agradecemos por mais uma oportunidade, termos cercado a mesa do Senhor, nos alimentado espiritualmente de Cristo. Abençoa cada vida, Senhor, que participou dessa celebração, que a tua graça seja abundante nessas vidas, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo espiritualmente cada vez mais os teus filhos, os teus servos, que possam estar cada vez mais robustos, possam estar cada vez mais alimentados, estejam mais fortes espiritualmente no Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Espero que você tenha participado com alegria desta ceia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, guarde você, guarde a sua família. Que você seja ricamente abençoado e abençoada pelo Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para o último momento do nosso culto com Santa Ceia desta noite. Nós cercamos a mesa do Senhor, fomos abençoados, participando do pão e do vinho. Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Nesse exato momento, deve estar terminando também o nosso culto presencial lá na Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife, e os irmãos estão também ceando, participando da mesa do Senhor. Que bênção! Eles lá participando de maneira presencial, nós aqui no nosso canal participando de forma remota, de forma virtual. Deus esteja lhe abençoando. Vamos nos encontrar agora na próxima terça-feira com o nosso culto de oração. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Terça-feira, a partir das 19h30, estaremos então com a celebração do nosso culto de oração. Venha participar conosco, venha orar conosco, no nome de Jesus. Você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, que o anjo do Senhor acampe-se ao seu redor, lhe proteja e lhe livre de todo mal. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos nós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fica na paz, coloque Jesus na sua vida, no seu coração. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.